Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje, 2 de dezembro de 2019, eu aproveito essa oportunidade e esse canal para me dirigir a você e dar prosseguimento às nossas meditações na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versos que vão de 1 a 10. Nessa feita, nós vamos nos ater à declaração do verso 2, que demonstra que o homem morto em delito e pecado, ele está sujeito não apenas ao curso deste mundo, como o vídeo anterior se ocupou em demonstrar, mas ele também está sujeito ao príncipe da potestade do ar. O que é que, na verdade, quer dizer o texto nesse sentido? Ele está trazendo uma declaração que ela é geral e que vamos ver espécies de ações através das quais o diabo, os demônios, agem na vida dos homens com a finalidade precípua de precipitá-los no inferno, de afastá-los de Jesus Cristo, única fonte de vida, único caminho, verdade e vida, e conduzi-los por diversos meios e por diversos motivos a afastarem-se dessa realidade. São diversas as armas a serem enumeradas, utilizadas pelos espíritos malignos com a finalidade de conduzir os homens a essa situação de alienação e, por fim, perdição eterna. A primeira arma que poderíamos ver é justamente a arma do fomento. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, a ação dos demônios é uma ação visando prender os homens, realçando as ofertas deste mundo tenebroso, fazendo com que eles se sintam compelidos a compulsar esses prazeres, essas ofertas, a ocuparem-se demasiadamente com essas coisas e esquecer completamente daquilo que é o fundamental, a sua relação com Deus. E nós precisamos alçar voos em nossa compreensão para que não suceda que estejamos apenas presos à ideia de uma possessão demoníaca, que na verdade é o momento talvez menos favorável ao inimigo, porque nesse momento está ali exposto uma obra dele e dali por diante ele só tem um viés, que é justamente impingir o medo nas pessoas que estão vivendo aquela realidade, vivenciando, expectando aquela realidade e também subjugando especificamente aquela pessoa que é objeto da sua possessão. Ali, a lucratividade do mal, ela é diminuta, mas na verdade a ampliação e o maior interesse do diabo é agir dentro daquela perspectiva de incredulidade das pessoas em relação às suas ações. Para ele, o melhor lugar para agir é no anonimato, fazendo com que as pessoas imaginem que elas estão agindo por si só, que elas não estão sendo teleguiadas, que elas não estão sendo compelidas àqueles determinados tipos de ação. E aí, pasmem, nós vamos ver que uma das coisas que o diabo mais faz é conduzir os homens
a ocupações demasiadas com as coisas desta vida. Pessoas que preocupam excessivamente com a sua formação intelectual, pessoas que estão preocupadas excessivamente com o ganho monetário, pessoas que estão ocupadas demais para se ocupar com Deus, e elas justificam nessas ocupações a sua alienação de Deus. E ali está uma das ações talvez mais eficazes de Satanás. Se você olhar para Mateus capítulo 13, você vai ver que as sementes caem em solos diversos. E um deles é o solo rochoso e o solo entre os espinhos. E a Bíblia diz que a semente é sufocada pelos espinhos e ela não produz. E aí a explicação desse trecho é que justamente a ocupação demasiada com as coisas desta vida sufocam a palavra de maneira que ela é tornada infrutífera na vida das pessoas. Ali está uma ação do inimigo. Ali está a condução das pessoas a imaginar que é a racionalidade dos fatos, é a racionalidade do momento, e não necessariamente uma ação do diabo visando afastá-los da única possibilidade de salvação que está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A Escritura Sagrada diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, a ação é de cegueira espiritual, de conduzir os homens à incompreensão do Evangelho. Outra ação seríssima e que muitas pessoas, principalmente no meio evangélico, não quer compreender é a disseminação por parte dos espíritos malignos de um outro evangelho. De um evangelho que não se funda na graça de Deus. De um evangelho legalista. De um evangelho que conduz os homens à compreensão equivocada de que eles, por seus esforços, vão conseguir a perfeição necessária para receber o veredito absolutório da parte de Deus e serem salvos. Entretanto, o que a Bíblia nos ensina é que não há outro meio de justificação senão pela fé em Cristo Jesus. E aí nós vamos ver que há um dano seríssimo. E nós temos visto, inclusive, não raramente, pessoas pregando, ainda que com boas intenções, um outro evangelho que não salva, porque a Bíblia diz em Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O lugar das obras é justamente de consequência e não de causa da salvação. E o diabo vai fazendo isso como fez com a igreja da Galácia e como fez na incompreensão inicial de Nicodemos, levando as pessoas a imaginar que a salvação depende dos seus feitos e da sua perfeição na execução das obrigações impressas na lei de Deus. Ora, queridos, nós vamos ver também que uma outra forma pela qual o príncipe deste mundo vai agindo é conduzindo pessoas a afastar-se da simplicidade do Evangelho e ir após um evangelho de prosperidade em detrimento ao evangelho da integridade. E não querem os evangélicos compreender a gravidade e a urgência de olhar para o texto de Mateus capítulo 7. Jesus Cristo disse profeticamente ali: muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não curamos, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos muitos milagres.
E o Senhor afirma que lhes dirá abertamente: nunca, repito, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. De maneira que o que percebemos é que a ação dos demônios se conduz, inclusive, na direção de perverter o Evangelho, de criar religiões e de conduzir os homens à expectativa de uma salvação em si mesmo e tantos outros à perversão de fazer comércio da fé alheia. Ora, como disse, uma das armas é a insuflação. E os demônios agem com a finalidade de realçar as paixões carnais nos homens, com a finalidade de levá-los à ideia de necessidade de satisfação da carne e não de crucificação desta como expressão da nossa salvação obtida em Cristo Jesus. De sorte que nós precisamos entender que os homens mortos em delitos e pecados, eles estão andando segundo as filosofias deste mundo, que são fomentadas pelos espíritos malignos, cuja finalidade exclusiva é afastar-nos da simplicidade, da integralidade, da idoneidade do Evangelho que Jesus Cristo pregou como sendo o único meio de salvação aos homens. Deus pode conceder libertação ao homem e Deus pode tirá-los do raio de ação do inimigo, mesmo que geograficamente estes possam estar perto. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A única forma pela qual o pecador é libertado do controle e até de uma eventual possessão é ser objeto da ação de Deus, a habitação do Espírito Santo em seu ser e condução da sua vida sob a égide, sob as diretrizes da santa palavra de Deus. Não é grave a situação do homem, não precisa ele de um Salvador poderoso, só Jesus pode libertá-lo dessas terríveis amarras. Que Ele tenha misericórdia de você e que Ele te abençoe. Isto peço em nome dEle. Amém.